Olá, meus queridos amigos, nós estamos aqui mais uma vez, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. E dando sequência aos nossos devocionais do livro de Salmos, chegamos ao Salmo 19. E eu gostaria de destacar um tema para esse Salmo 19, pensar um pouquinho como Deus fala conosco através da criação e da palavra. O versículo em destaque é o versículo 1. O salmista começa dizendo: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nesse devocional profundo, meditaremos no Salmo 19, onde Davi revela duas formas poderosas pelas quais Deus fala conosco, através da criação e da sua palavra. Esse salmo nos convida a contemplar a grandeza do Criador e, ao mesmo tempo, a valorizar e desejar a palavra que transforma, instrui e santifica. Eu confesso para você que esse é um dos salmos prediletos, o Salmo 19. Quando eu leio, vejo o salmista expressando a glória de Deus através da criação, dizendo que Deus se revela através da criação e depois através da sua palavra, eu fico deveras comovido, eu fico profundamente transformado, impactado diante desse salmo. Se você precisa renovar sua visão sobre o poder da Bíblia e reconhecer a beleza da obra de Deus ao seu redor, esse devocional é para você. Um devocional voltado para inspirar adoração, reverência e amor pela palavra de Deus. Vamos para a leitura do Salmo 19. Eu tenho escolhido a versão NVI. O Salmo 19 diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala isso a outro. Uma noite revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou sua tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajetório até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Você não acha como eu que esse salmo é belo, é fantástico? Pensando um pouquinho nesse salmo, na sua estrutura, entendemos que esse salmo foi escrito por rei Davi. É um hino de louvor à revelação de Deus. Olhando um pouco para a estrutura, nós podemos dividir esse salmo em 3 partes. Os versículos 1 a 6, a criação revela a glória de Deus. Os versículos 7 a 11 fala sobre a palavra de Deus, que revela a vontade de Deus. E dos versículos 12 a 14 é uma oração pessoal, é um clamor por santidade.
Pense um pouquinho. Olhando para essa divisão, essa estrutura do Salmo, eu gostaria de dizer que a criação nos faz admirar. A palavra nos faz transformar. Vou repetir isso, grave isso. A criação nos faz admirar. A palavra nos faz transformar. O Salmo 19 é tradicionalmente atribuído ao rei Davi e explora a revelação de Deus através da criação e da Torá, a lei, a palavra de Deus. Então o Salmo divide-se em praticamente essas partes. A primeira, dos versículos 1 a 6, revela a glória de Deus manifestada na natureza. E a segunda, dos versículos 7 a 14, exalta a perfeição e o poder da palavra de Deus. Como eu disse, a tradição judaica atribui o Salmo 19 a Davi, o rei de Israel. Embora no próprio texto não haja menção explícita ao rei Davi, a tradição e a linguagem poética do Salmo são consistentes com esse estilo da época. E nos títulos de algumas Bíblias trazem lá, Salmo do rei Davi. O Salmo reflete a importância da criação e da lei de Deus na vida do povo de Israel, que via na natureza uma manifestação da grandeza divina. A adoração a Deus e a observação da natureza eram práticas comuns na cultura israelita. E o Salmo expressa essa conexão. O Salmo também destaca a centralidade da lei de Deus, da palavra de Deus, na vida religiosa e moral do seu povo, reconhecendo o seu valor como guia e fonte de sabedoria. Davi demonstra uma profunda compreensão da beleza e do poder da criação, bem como da importância da lei de Deus como revelação da sua vontade e seu caráter. O Salmo convida os leitores a contemplar a glória de Deus na natureza e valorizar a palavra de Deus como fonte de sabedoria e orientação. Nos versículos 1 a 6, quais ensinamentos podemos extrair quando Davi revela essa beleza da criação de Deus na natureza, no universo, nesse mundo maravilhoso que Deus criou? Então podemos extrair alguns ensinamentos. O primeiro é que a criação prega sem palavras a glória de Deus. Então a gente não escuta a criação falar, mas a gente olha para a beleza do céu, as estrelas, tudo acontecendo de uma forma harmônica, sincronizada, coerente, sistemática. Isso mostra que por trás disso há uma mão que dirige, há um cérebro que programou, que contempla e que fica observando tudo. Isso é Deus. Então o salmista, de uma forma bela, mostra que a natureza revela, prega o poder de Deus, a glória de Deus, sem palavras. Ele mostra também que o ciclo do sol representa a ordem e a majestade divina. Então não há como olhar para o céu e não perceber o Criador. Olhando para tudo que acontece, somos desafiados nesse salmo a dar glória a Deus e entender que Deus se manifesta por tudo aquilo que Ele criou. E uma das primeiras manifestações de Deus é realmente a criação. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Então a Bíblia começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse Deus criador é expressado, é revelado nesse Salmo 19 através da criação. Qual seria a aplicação para a nossa vida? É que a natureza é um sermão contínuo de quem Deus é. Poderoso, fiel e constante. Eu vou repetir. A natureza é um sermão contínuo de quem Deus é. Ele é poderoso, Ele é fiel e Ele é constante. Como nos momentos de contemplação da natureza, renova nossa alma e nossa fé. O salmista continua nesse salmo, nos versículos 7 a 11, mostrando agora a voz de Deus através da palavra. Quais são as qualidades da palavra de Deus? Observe
os verbos e efeitos. Ele diz, ela é perfeita e restaura a alma. Ela é fiel e dá sabedoria. Ela é justa e alegra o coração. Ela é pura e ilumina os olhos. Ela é verdadeira e é firme para sempre. Veja, a salmista coloca a palavra de Deus como esse outro instrumento da revelação de Deus e da sua glória, e mostra também o que ela pode fazer por a nossa vida. O salmista vai usar sempre um substantivo ou um adjetivo para a palavra de Deus. Um substantivo, às vezes, lei, preceito, testemunhos. Um adjetivo, perfeita, pura, verdadeira, fiel e justa. E um verbo de ação que ela faz por nós. Ela restaura a alma, ela dá sabedoria, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos, ela é firme para sempre. Então podemos perceber que enquanto a criação aponta para Deus, a palavra revela quem Ele é e o que Ele espera de nós e o que Ele faz em nós. Exemplos práticos disso, gente. Como a leitura da Bíblia transforma caráter e guia decisões. A gente vai encontrar isso em toda a Bíblia, no livro de Provérbios também. O Salmo 19, que é esse acróstico maravilhoso da palavra de Deus. Davi diz aqui que a Bíblia é mais preciosa do que ouro e mais doce do que o mel. Veja que ele usa duas coisas importantes: o ouro, bens, o metal mais nobre e mais caro. A Bíblia vale mais do que qualquer ouro. O valor dela é inestimável. Depois ele usa um alimento doce, que faz bem ao paladar e que produz cura, um efeito terapêutico. Ele diz que a Bíblia é assim, ela traz prazer, ela é alimento e ela é cura para a nossa alma. Veja que coisa bela. Não tem como você ler isso e não se sentir impactado, transformado. A palavra de Deus, Deus se revela na criação, depois continua se revelando na palavra que nos transforma, que nos ensina, que nos instrui. E dos versículos 12 a 14, Davi faz uma oração. Ou seja, diante desse esplendor maravilhoso da natureza que traz a revelação da glória de Deus, diante dessa esplêndida convicção do que a palavra de Deus é e o que faz, o salmista agora é desafiado a orar. E nessa oração ele leva um clamor a Deus, dos versículos 12 a 14. O clamor de Davi também está dividido em três partes. Primeiro, o reconhecimento de pecados ocultos. Veja que a natureza e a palavra de Deus nos leva a olhar para nós e nos examinar para ver se existe algum pecado oculto. E Davi fala isso para Deus. Depois, o desejo de viver uma vida pura diante de Deus. A palavra e a glória de Deus revelada na criação nos traz o desejo de viver uma vida pura diante desse Deus maravilhoso. E ele termina esse clamor pedindo que suas palavras e pensamentos agradem ao Senhor. Ele quer que todo o seu ser, agora impactado por essa obra da criação e pelo poder da palavra, todo o seu ser se entregue a Deus em reverência, em temor, em submissão e obediência, pedindo que Deus, através do Santo Espírito, dirija as suas palavras e os seus pensamentos para não pecar e para falar aquilo que agrade a Deus. Qual é a aplicação para isso, gente? A aplicação é que quanto mais conhecemos a Deus na palavra, mais reconhecemos a necessidade de ser transformado. Vou repetir. Quanto mais conhecemos a Deus através da criação e na palavra, mais reconhecemos a necessidade de sermos transformados. Quais são as reflexões para cada um de nós na leitura e na exposição desse salmo? E aí você pode fazer uma pergunta para você mesmo. Tem ouvido realmente a voz de Deus através da criação? Quando eu olho para a criação, eu sou impactado, sou desafiado a prestar glórias a Deus?
Tenho dedicado tempo para ser moldado pela palavra de Deus? Minhas palavras e pensamentos agradam a Deus? Eu faço um desafio para você. Separe tempo essa semana para contemplar a criação e mergulhar na palavra. Ambas revelam a grandeza, a glória, o poder de Deus. E diga assim para ele, termine, depois de ler esse salmo, com uma oração como Davi. Diga, Senhor, abre os meus olhos para ver a tua glória através da criação. Ensina-me a amar e valorizar a tua palavra. Purifica meu coração, minhas palavras e pensamentos, para que minha vida reflita a tua santidade. Se esse devocional falou ao seu coração, não esqueça lá de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com alguém que precisa ser lembrado da beleza da criação e do poder da palavra de Deus. Lá no comentário, deixe sua sugestão, diga o que mais te tocou nesse salmo. Diga, quero ouvir mais a voz de Deus todos os dias. Deixe eu orar por você. Pai bondoso, como eu faço todos os dias nesse devocional, eu oro para esse público que tem sido fiel em assistir esses devocionais. Eu peço, como sempre, que o Senhor derrame o bálsamo do teu Santo Espírito na vida deles. Primeiramente hoje, para que esse bálsamo os leve a refletir na tua beleza, no teu poder, na tua glória, através da contemplação da natureza. E que eles também tenham prazer em ler e meditar a tua palavra, para que transforme sua vida de acordo com aquilo que tu espera. Eu também te peço que o Senhor entre com providência, para que as suas necessidades sejam supridas, para que o Senhor cure tanto enfermidades físicas como enfermidades emocionais e espirituais. Traz um renovo, esperança, fé, firmeza. Protege e guarda os teus servos, Senhor. E mostra a eles o quanto o Senhor os ama. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Espero mais uma vez que esse devocional faça diferença na sua vida, E coloque em prática todos os conselhos que nós temos dados nesse devocional e você vai ver como a sua vida vai mudar. Se precisar de conselho, de oração, coloque lá no comentário, entre em contato comigo. O telefone lá é 13 997 88 4750. E eu terei enorme prazer de conversar, te aconselhar e orar por você. Deus te abençoe grandemente. Tenha um dia maravilhoso.